entrevistas exclusivas e nesta edição do Mercado vai estar comigo agora João Diogo Manteigas. Boa tarde, João. Obrigado por estar aqui nesta edição. Tem-se notado nesta campanha que o João tem vindo como que desligar um pouco a intensidade com que mostrou em algumas fases. Considera que já fez o que tinha para fazer, que no fundo era lançar a sua candidatura para o futuro? Bom, antes de mais, boa tarde. Agradecer a oportunidade para estar aqui a falar convosco e a partilhar mais Benfica. Estamos quase no ponto final, pelo menos para já. Mas não concordo consigo. Acho que não desliguei absolutamente nada. Muito pelo contrário, fomos crescendo. Isto foi sempre uma candidatura que há mais de um ano que foi sempre em crescendo, junto dos sócios do Benfica. Agora, obviamente, também tenho que dizer que não tenho o palco nem o tempo de antena que outros candidatos. E se calhar por causa disso é que o Paulo está a dizer que eu não tenho, ou que fui desligando, mas não fui de todo, muito pelo contrário. O meu círculo social nesta candidatura, esta campanha, é junto dos sócios do Benfica. Eles não estão aqui, neste estúdio, eles estão lá fora. E é isso que eu faço. Não tenho, infelizmente, a promoção, não me vitimizando, mas não tenho a promoção que outros candidatos têm. Mas não acha que houve um momento de viragem após a Assembleia Geral em que lhe colaram uma ideia de radical que existe no seio dos sócios do Benfica? Oh Paulo, repara numa coisa, voltando a falar da Assembleia Geral, que é um tópico já completamente cerrado. Sim, não tem a ver com a Assembleia Geral, tem a ver com aquilo que... O Paulo está a enquadrar a pergunta tal e qual. O Paulo está a enquadrar a pergunta, se me permitir a análise, parece que há um antes e um depois da Assembleia Geral. Não há de todo, repare. Martim Meier e Luís Filipe Vieira decidiram, em tempo de antena, dizer que eu e João Noronha Lopes incendiámos a Assembleia Geral, portanto, do Regulamento Eleitoral e antes até da prestação de contas. É falso. Já explicámos isso. Eu já expliquei isso várias vezes. A semana passada, inclusive quando estive aqui no domingo passado com a Mariana, expliquei novamente que Luís Filipe Vieira deu uma entrevista recentemente a um podcast até a dizer que foi Martim quem lhe contou o que é que se passou na Assembleia. Não vale a pena voltar a isso. Estavam 1000 e tal pessoas na Assembleia, toda a gente sabe o que é que se passou. Eu não faço nada nas Assembleias. As Assembleias têm muita gente e cada um faz aquilo que quer. Mas tem noção de que lhe colaram esse rótulo. Mas é mentira. Do maior radicalismo. Certo, mas o que é que querem que eu faça? Que venham todos os dias para a televisão dizer que é mentira? Eu digo que é mentira uma vez, 2 vezes no máximo. Quer dizer, não há sustentabilidade possível para esse argumento. Aliás, acho que foi até o vosso canal e a CNN, que estava à porta da Assembleia, falaram com vários sócios. Todos os sócios disseram o mesmo. E esse vídeo não passou muito tempo nas televisões. O que houve foi tempo de antena. Luís Filipe Vieira a dizer uma coisa que aparentemente nem sequer ele vivenciou. Foi-lhe contado. Volto a repetir para fecharmos esse tema da Assembleia. Luís Filipe Vieira entrou acompanhado nessa Assembleia, hostilizou os sócios do Benfica. Depois veio-se a provar que, efetivamente, depois de ele ter dito que não estava acompanhado, que efetivamente estava acompanhado, basta ver as pessoas que o acompanharam nestes últimos eventos da candidatura dele. Assunto arrumado, não vale a pena voltar a falar sobre o passado. Com a mesma energia. Claro que sim. E se não ganhar nesta primeira volta, não começa logo a pensar nas eleições daqui a 4 anos. Veja bem a energia em 171 páginas de um programa eleitoral que durante um ano e tal foi feito com os sócios do Benfica. Somos a candidatura mais próxima dos sócios do Benfica, aquela que mais representa a base associativa, não radicalismo, como vocês costumam dizer aqui na televisão. Eu não estou a dizer. Disseram e então vocês pegaram. Não há nada de radical no Benfica, a única radicalidade boa é o sentimento benfiquista e, portanto, nós somos basicamente a candidatura que mais carrega a voz dos sócios benfiquistas de base, que é aquilo que efetivamente é o Benfica, que é o povo. Relativamente à questão da primeira e segunda volta, nós estamos muito crentes que vamos à segunda volta. Aliás, no primeiro plano nós temos a noção de que efetivamente ninguém ganha a primeira volta. E, portanto, nós estamos muito crentes que vamos à segunda volta. Acho que ontem o debate ajudou-nos a provar ainda mais isso. Nós hoje tivemos muito bom feedback. E se não for? Vou à minha vida. O que é que querem que eu faça? Endossa os seus apoiantes para algum candidato? Eu sempre defendi publicamente que os sócios do Benfica são livres para votarem quem quiserem. Eu não faço sentido de voto na minha candidatura. A minha candidatura, com a minha equipa, é dos sócios do Benfica. Não é política isto. Isto é o Benfica. E eu até faço já aqui um apelo.
Amanhã, e foi isto que eu comecei a dizer ontem no debate, e finalizei exatamente com isto, amanhã os sócios do Benfica têm que votar em quem acreditam que tem capacidade, conhecimento para gerir o Benfica nos próximos anos. Quando eu digo conhecimento, é conhecimento do Benfica e conhecimento do ecossistema onde o Benfica vive. Gerir o Benfica implica ter uma grande atenção sobre o futebol. O que é que vai fazer de diferente, nomeadamente aqui na questão do futebol profissional, que é o grande motor do clube, o que é que vai fazer de diferente que não foi feito até aqui e que nenhum dos outros candidatos propõe? Temos um modelo desportivo propriamente dito e já descrito para aquilo que são os próximos 4 anos. O modelo chama-se Otimização do Valor do Mercado de Equipas, que está assente em 3 grandes vetores. O primeiro é uma maior eficiência naquilo que são a gestão dos plantéis do Benfica. O Benfica tem plantéis extensíssimos. Portanto, tem que reduzir os seus plantéis, ter mais qualidade, menos quantidade de jogadores. Isso até nos leva a uma maior sustentabilidade esportiva. O Benfica, todos os anos, tem uma média de entradas e saídas de 10 jogadores. Isso é estatístico e factual. E, portanto, também nos leva a uma maior sustentabilidade financeira. Segundo, o nosso projeto esportivo dentro deste modelo, que é o segundo vetor, está assente na formação. O nosso diretor esportivo da formação é Roland Guerreiro, um nome de peso mundial no futebol, que se vai aliar a José Mourinho e que tem uma grande experiência naquilo que é a exponenciação do jogador da formação. Ele, aliás, teve... Mas não conhece nada do ecossistema do Benfica. Quem lhe disse isso, para que vocês entendem? Foi selecionador das camadas jovens do sub-14 ao sub-17 espanhol, obviamente que, agora com muito sucesso até, é um dos nomes mais conhecidos a nível de exponenciação da formação, a nível de seleção. Olha, foi por exemplo que ele lançou, ou quem apostou em Obrador, que o Benfica foi contratar ao Real Madrid. E, portanto, é um homem... Com o sucesso que temos visto até agora. Mas isso é uma opção de treinador, não é? Mas foi contratado. Sim, mas foi contratado. O Benfica teve até agora e nenhum deles apostou nele. Foi contratado e digo, mas não há problema. Há lá Zé Neto, por exemplo, podem apostar em Zé Neto. Há lá o Dal também, que, enfim, o Benfica tem, lá está, plantéis vastíssimos. E isso tem que ser, de alguma forma, bem gerido, bem limitado. Terceiro vetor, muito importante, maior eficiência e uma maior mestria, diria, naquilo que são as negociações do Benfica. O Benfica vende caro. É bom, mas o problema é que os benfiquistas não comemoram distribuição de lucros, comemoram vitórias. Portanto, o Benfica tem que efetivamente começar a antecipar-se nas contratações, apostar mais no mercado nacional. Em vez de ir contratar o Manu ao Vitória Sport Clube, vai contratar o Manu ao Trofense, onde ele jogava, podia tê-lo feito, não o fez. Portanto, isto vai desaguar tudo isto em 3 grandes objetivos. Primeiro, mais qualidade. O Benfica tem que ter os melhores jogadores em Portugal. Tem condições para isso. Segundo, maior equilíbrio. O Benfica tem que ter no mínimo 2 jogadores por posição no plantel. Perguntou-me sobre o futebol, para permitir sistemas alternativos de jogo. Terceiro, aquilo que nos diz mais, maior compromisso. O grande problema, ou um dos grandes problemas que o Benfica teve nos últimos 4 anos, é perda de identidade. O que é isto de mais compromisso? É, efetivamente, os atletas que representam o Benfica, futebol ou modalidades, perceberem, reconhecerem e aceitarem, e já agora promoverem, tudo o que são os princípios, valores e a visão do Benfica. Estes jogadores não têm compromisso com o Benfica, os atuais? Eu acho que podem vir a ter, mas vou-lhe dar o exemplo do Ivanovic. Quando foi contratado e chegou a Portugal, qual foi a primeira coisa que ele disse? Já não recordo se foi no aeroporto ou quando chegou ali ao Estádio da Luz. Foi que o Benfica era um bom... Não foi logo aí, foi passado umas semanas. Pior ainda. O Enzo Fernandes também disse a mesma coisa. Pior ainda. E é isto que eu lhe estou a dizer. Está só metade da razão. Nos últimos 4 anos, não há uma gestão da comunicação, quando se contrata o jogador, sobre o projeto Benfica. O Benfica não é um clube qualquer. Olha, como disse o José Mourinho, há 25 anos, o Benfica não é o PAOK Salónica. Portanto, tem que se perceber isto tudo num contexto. E José Mourinho é o seu treinador até o final da época e depois vai à sua vida? Não sei, depende daquilo que acontecer este ano com o José Mourinho. Perguntam-me tantas vezes sobre o José Mourinho, mas alguém tem aqui ainda alguma dúvida que o José Mourinho, neste preciso momento, é uma boa decisão por parte do Rui Costa? Eu acho que pecou por tardia. Atenção que eu, em todas as entrevistas, estive convosco, em outros canais, tive sempre o cuidado de dizer, aliás, fui o único candidato que disse isto. Seja, na altura perguntavam para o Bruno Lage, eu dizia, seja Bruno Lage ou outro treinador qualquer, será o treinador do Benfica. Eu não vou entrar no Benfica para destabilizar desportivamente o Benfica. Tem que se falar com o José Mourinho, que é o treinador atual, é um treinador ideal para aquilo que está a acontecer no Benfica, o único que podia agarrar nisto. O José Mourinho é o último culpado de tudo isto que está a acontecer, desta destabilização desportiva, porque ele não planeou absolutamente nada. Sim. É o 5º treinador em 4 anos e é o 3º que não consegue ter um projeto desportivo. Obviamente que a culpa disto tudo é da direção. O José Mourinho é uma consequência da gestão desportiva. Ouvi-o ontem no debate falar na necessidade de alterar o quadro competitivo do futebol português. Como é que vai fazer isso?
Eu não vou fazer sozinho. Sim, mas nós temos uma proposta para a reformulação dos quadros competitivos. Eu gostaria de lembrar que em 2007 foi iniciada essa reformulação dos quadros competitivos. É uma necessidade que existe em Portugal já há muitos anos. Em 2007 nós reduzimos para 16 clubes. O problema é que ao longo do tempo, cujo objetivo era reduzir ainda mais o número de clubes em Portugal, porque o futebol, em termos competitivos, é insustentável naquilo que são os clubes propriamente ditos. Já explico porquê. O que aconteceu foi que o Gil Vicente e o Boa Vista reintegraram-se por causa de questões judiciais. E, portanto, normalmente voltámos outra vez a alargar o número de clubes. A nossa proposta é muito simples. Agarrar no processo que estava a ser feito pela Federação e pela Liga há muitos anos atrás. Porquê? Porque, efetivamente, nós temos um problema de competitividade. Ou seja, o problema não está no Benfica e nos seus dois rivais. O Benfica e os seus dois rivais são competitivos entre si. O problema está nos clubes intermédios. E o problema está exatamente no Benfica descer no ranking da UEFA. Se você for reparar, um dos grandes objetivos da Liga este ano, voltou a ser, é voltar ao sexto lugar. Exatamente. O que é que acontece? Porquê não vamos ao sexto lugar? Por causa dos clubes intermédios, da sua posição na Europa. Eles não conseguem progredir na Europa. Então, o que é que nós entendemos que é o ideal e está ligado aos direitos audiovisuais? E até à sustentabilidade da própria competição profissional em Portugal. A segunda Liga não é sustentável. É considerada uma Liga amadora. Tudo o que são orçamentos e receitas dos clubes da segunda Liga, das sociedades esportivas, são inferiores aos seus custos. Mais o problema de quando descem da primeira Liga para a segunda, do impacto que tem financeiro por causa dos direitos audiovisuais. Por outro lado, dizer o quê? Que tem que se aumentar a competitividade, portanto, temos de reduzir o número de clubes para que haja mais jogos equilibrados e os plantéis sejam melhor geridos, isso depende, obviamente, de cada clube. Clubes como o Benfica que participam na Liga dos Campeões não sejam prejudicados com a sobrecarga desportiva, sobretudo daqueles meses finais, dezembro, janeiro. A Taça da Liga voltar a sair de janeiro para outro lado qualquer, eu diria no início do calendário esportivo, porque o Benfica agora tem mais jogos neste momento em janeiro. Sim. Portanto, não é sustentável, nós temos de fazer isto. E para terminar, há um protocolo, eu sei que nem toda a gente tem que saber isto, mas há um protocolo entre a Federação e a Liga, em que a Federação descentraliza poderes da Liga, tal como o Estado descentraliza na Federação, porque é uma questão de utilidade pública desportiva. E o que é que acontece? Há um número mínimo e um número máximo de clubes por Liga. E, portanto, o Benfica, neste caso, o que é que tem que apoiar? Tem que, não é só liderar, tem que propor alternativas para que o futuro das competições em Portugal seja uma de duas coisas. Proveitosa financeiramente, que é para o Benfica não ser prejudicado. O Benfica hoje ganha 52 milhões de euros, mais ou menos em média, por ano, não é? E num bolo de 172, 175 milhões de euros, portanto, o Benfica vale pelo menos um terço daquilo que são os direitos audiovisuais. Segundo, mais competitividade. Obviamente que o Benfica está cá para ajudar a melhorar o produto de futebol, porque o grande problema da centralização é quem é que compra o futebol em Portugal. Toda a gente fala da chave, do modelo espanhol, modelo espelho espanhol, etc. Mas quem é que compra o produto português? Mas há uma lei que o João quer as leis que podem seja ser suspensas. Claro, as leis podem ser suspensas. Mas se ela não for suspensa, o Benfica fica fora da lei? O Benfica nunca vai ficar fora da lei coisa nenhuma. O Benfica tem que trabalhar já imediatamente, porque andaram 4 anos parados. A direção tem culpa nisso, ainda depois da Taça de Portugal, que eu concordo 100% com aquele comunicado, exceto numa linha que é vamos abandonar a mesa de negociações da centralização dos direitos audiovisuais, quando o Benfica pode ser o maior prejudicado de todos. Isto é que não. Isto é uma das razões pelas quais o Benfica falhou institucionalmente a par do desportivamente. Portanto, a centralização dos direitos audiovisuais é essencial para o Benfica, mas nós entendemos, esta candidatura, que carece necessariamente de uma alteração dos quadros competitivos, que a Federação apoia certamente, resta saber se a Liga também. Tem-se batido muito também pela questão da garantia da credibilidade do Benfica. O seu CFO está também ligado a um caso ainda relacionado com o anterior Federação, o caso da venda do antigo edifício. Não está. Atenção a isso. Pelo menos foi referido isso. Vou dizer aqui 100% de certeza, vocês quando dizem isso têm que ter cuidado. Estão a confundir o nome do Paulo. Devem estar a falar do Paulo Lourenço. O meu CFO é o Paulo... Não, o meu CFO é o Paulo Ferreira. Sim. Já fui confrontado com isso. Meus amigos, isto é tempo de antena direta na televisão. Vocês têm que ter cuidado, não é com as vossas informações. Leiam. Cuidado com isso. Isso é falso. Está bem? Portanto, não tem nenhum problema. Não tem nada a ver com isso. A nenhum candidato que tenha na sua lista em relação a isso. Paulo Ferreira, a pessoa que nós queremos para ser o diretor financeiro da SAD, iria fazer amanhã 25 anos como diretor financeiro da Federação Portuguesa de Futebol. Nunca esteve envolvido em qualquer tipo de processo judicial, em qualquer âmbito desportivo, ou esse que você está a falar. Paulo Lourenço. Não tem nada a ver com o Paulo Ferreira. Não confunda as pessoas lá em casa. Sim. Fica aqui o esclarecimento claro. E como é que vai ser o relacionamento com, já falou do Odlev, Benfica e Sporting, e com a Federação? Com Pedro Proença, mais precisamente.
relação institucional absolutamente normal. Eu não tenho que ser amigo de Pedro Proença, não tenho que ser amigo do Dr. Reinaldo, eu tenho que mudar simplesmente, ou com o Vítor Filipe na Associação de Futebol de Lisboa, eu tenho que mudar simplesmente com as pessoas, porque tenho que ter relações institucionais. A Federação e a Liga são parceiros institucionais do Benfica para estes dossiês transversais. Centralização, reformulação dos quadros competitivos, arbitragem, etc. Eu não vou para hostilizar ninguém. Eu vou, obviamente, para defender intransigentemente os direitos do Benfica quando entender que o Benfica foi, de alguma forma, atacado, indireto ou diretamente. Olha, para nós, se viu ontem o debate, percebeu que nós temos ideias muito desenvolvidas para aquilo que é a arbitragem e o setor da arbitragem em Portugal. Aliás, fui o único que desenvolvi isto até no debate. Portanto, nós estamos preocupados por ser vigilantes na questão da arbitragem. Por antecipação, relatores dos observadores dos árbitros, o próprio VAR, vi agora ser construído o VAR a norte, estou preocupado com isso, porque obviamente lança-me a curiosidade. A questão também, obviamente, aqui das categorias dos VARs, acabei por não dizer, descida e subida de categorias dos VARs. Portanto, o Benfica tem que promover uma lei para a arbitragem, os jogadores têm um contrato de trabalho, uma lei do contrato de trabalho esportivo, os treinadores têm um CCT aplicável a eles, os árbitros não têm absolutamente nada. É a terceira equipa que está em campo, toda a gente fala sempre da arbitragem nestes programas.